Você está pensando na sua aposentadoria e não quer ficar dependente do benefício do governo? Então vem comigo que eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários para quem quer se aposentar com tranquilidade e não passar aperto na aposentadoria. Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Aposentar no Brasil dependendo apenas dos benefícios do governo com relação à aposentadoria pode não ser uma boa ideia, visto que aquilo que está entrando na Previdência não condiz com aquilo que sai. Quer dizer que a população está envelhecendo. Então, a maioria da população, a tendência é que fique velha. E sendo assim, as pessoas que estão trabalhando não vão conseguir arcar com a quantidade de aposentadorias que serão pagas daqui a algum tempo. Então, se você está pensando em aposentar, dependendo apenas do benefício do governo, pode ser que você esteja hoje dando um tiro no pé. Não pense você que pelo fato de você pagar o INSS, isso possa garantir a sua aposentadoria. Foi por isso que há pouco tempo atrás ocorreu a reforma da Previdência. Infelizmente, ela não aconteceu como deveria acontecer para que esse problema fosse sanado. Então, ela aconteceu, ela era necessário de acontecer, mas a forma como aconteceu que não condiz com o que a gente precisava. Quando a gente fala sobre aposentar, dependendo do governo, a gente vai ter alguns pontos negativos. O primeiro ponto negativo que eu vou te apresentar com relação a isso é a questão do valor que você recebe. Mesmo que você pague um valor muito alto, uma porcentagem muito alta do seu salário, você vai receber um valor muito pequeno. A gente tem que ter em mente que o INSS, ele é um imposto obrigatório do governo. Você sendo trabalhador, você vai ter que pagar. Só que você pode pagar o INSS e ainda assim pagar outros tipos de investimentos que sim vão te garantir uma tranquilidade muito maior durante a aposentadoria. Um outro ponto é a idade mínima. Quando você começa a trabalhar e vai pagar o INSS, para que você se aposente a partir dele, você tem que ter uma idade mínima. Seja 25 anos para umas profissões, 30 anos para outra. Vai depender do seu sexo, se você é homem ou se é mulher. Então vai depender de vários fatores. Mas certo que você tem pelo menos uma idade mínima para se aposentar. Não é você que escolhe. Quando você investe para você aposentar, você tem a opção de escolher. Eu quero investir durante 20 anos, durante 30 anos, durante 25 anos. E aí você tem o poder de escolha. Eu estou doente, eu estou cansado, não quero mais trabalhar. E aí você pode escolher se aposentar. Outro ponto é a questão do cálculo, porque você faz o cálculo de uma forma para a idade, para tempo de serviço, e a forma nunca bate com a forma deles. E a forma também que eles fazem pode ser muito desigual, pode ser uma forma melhor para umas pessoas e pior para outras. A gente sabe que quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, mais ela se beneficia com um governo ou com qualquer outra coisa. E menos poder aquisitivo, você vai ser muito mais prejudicado. Você trabalhou mais, você trabalhou por mais tempo, você trabalhou por questão de idade, por questão de trabalho, esforço físico, e ainda assim vai receber muito menos, né? E proporcionalmente ao que você pagou. Outro ponto que é muito importante a gente frisar quando você fala sobre aposentar esperando apenas pelo governo é uma questão de necessidades que você tem quando você fica velho. Não você tem necessidade mais de médicos, de remédio, de um cuidador. Às vezes a questão de locomoção, você conseguir ir um lugar a pé, agora você precisa de um Uber, você precisa ter um carro. Então assim, são vários fatores que você vai ter quando você fica velho. Então você tem que começar a pensar sobre isso hoje, porque você só tem duas opções: ou você vai morrer cedo ou você vai ficar velho. E se você não quer morrer cedo, como é o meu caso, eu não quero de fato morrer cedo, eu quero sim ficar velho, eu quero sim ter a oportunidade de desfrutar dessa fase da vida. Então você tem que começar a se preparar para isso, você tem que começar a pensar sobre isso, a planejar sobre isso. A questão de plano de saúde, a questão de seguro de vida, vários fatores que você precisa. Lembrando sempre, não dependa do governo, porque se você depender do governo, você vai ganhar um salário mínimo, ali, no máximo 2 salários mínimos, e esse valor não dá para você pagar, porque um plano de saúde para uma pessoa idosa já é quase um salário mínimo. E aí quando você fala de comida, de prestação da casa, ou de aluguel, ou carro, ou medicamentos, ou cuidador, com cuidador você não consegue por menos de um salário mínimo. Então assim, a conta ela não fecha. Você não pode, de fato, ficar dependente, esperando só pelo INSS, só pelo governo para se aposentar. Que ele decida quando você pode se aposentar, quanto você pode receber para se aposentar. Não pode você deixar isso na mão do governo. Como eu disse no começo,
Você tem partes que você não tem muito o que fazer, porque o INSS é um imposto obrigatório, mas você não pode depender 100% disso. Eu pago o INSS, então eu estou garantido. Não, nós estamos envelhecendo muito rápido e a população que está chegando no mercado de trabalho não condiz com a quantidade de pessoas que estão ficando velhas. Isso porque a gente está vivendo muito mais. Isso é muito bom. Só que essa conta não fecha. O governo, ele arca com a despesa, com a diferença do INSS. Ok, só que a gente tem que lembrar que o governo não tem só o INSS para arcar. Ele tem educação, tem saúde, tem muita coisa. Então, a gente tem que se preparar pessoalmente, não esperar pelos outros. E se você quer investir para se aposentar, você pode fazer uma previdência privada, você pode fazer alguns outros tipos de investimentos. Mas um que vai ser muito rentável para você são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles são muito bons porque eles são aqueles investimentos que eles vão te dar muito rendimento ao longo prazo. Então, se você investe por 20, 30 anos nele, para você ter uma aposentadoria segura, vai ser muito bom. E aí eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que você pode utilizar nesse caso, tá? Lembrando que eu não estou te indicando investimentos, estou apenas te dando ideias para que você analise, que você tenha opções e que você possa ver o seu perfil, ver o perfil do fundo e tudo mais. Então vamos lá falar sobre esses 3 fundos imobiliários. Agora eu vou te apresentar os 3 fundos imobiliários. O primeiro é o RBRR11. Ele pertence à empresa RBR, Rendimento Highest Grade. Ele está custando hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, R$ 83,91. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 10,70%. Ele pagou R$ 8,98 de dividendos nos últimos 12 meses. O valor patrimonial dele por cota está hoje R$ 93,51. O PVP dele está 0,90, ou seja, está abaixo do preço justo. E o número de cotistas dele hoje é 133.163 e o número de cotas 15.057.201. Com relação aos pagamentos dos dividendos, ele teve a última data base, dia 11/11/2024 e pagou no dia 19/11/2024. Algumas outras informações importantes com relação a esse fundo é o seguinte: ele é do tipo de papel, ele é mais voltado para o lado de CRIs, né, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários. Esse fundo ele tem o objetivo de gerar renda através da aplicação em CRIs de alta qualidade, que são o Right Grades, né, que faz até parte do nome da empresa que tem esse fundo imobiliário, com foco em garantir uma renda passiva mensal e proteção contra a inflação, uma vez que muitos dos CRIs são indexados ao IPCA ou ao CDI. Ele tem a volatilidade moderada, pois os fundos de papel eles são mais estáveis em relação ao fundo de tijolo, mas podem sofrer com a variação das taxas de juro e inflação. Os riscos que ele tem é de crédito, risco de mercado e também tem risco de liquidez. O perfil de investidor para investir nesse tipo de fundo imobiliário, mais indicados são aqueles investidores ou moderados ou agressivos. O próximo que eu vou te falar é o HGCR11. Ele pertence à empresa CGHG Recebíveis Imobiliários. Ele está custando hoje, eu estou gravando esse vídeo, R$ 97,06. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 11,85% e ele pagou nos últimos 12 meses R$ 11,50. O valor patrimonial dele por cota hoje está R$ 99,65. O PVP dele está 0,97, ou seja, está abaixo do preço justo. E ele tem hoje de cotistas 101.241 e de cotas 15.418.106. Com relação aos dividendos, a última data base foi dia 31/10 e a data de pagamento foi dia 14/11. Algumas informações importantes com relação a esse fundo imobiliário HGCR11, nós temos, primeiro, que a categoria dele é voltada para papel, mais especificamente para CRIs, são aqueles certificados de recebíveis imobiliários. O objetivo dele é investir em CRIs com o objetivo de gerar rendimentos periódicos para os cotistas. O fundo ele busca diversificar a carteira de recebíveis, priorizando a qualidade de crédito dos emissores para proporcionar uma renda consistente e previsível. A volatilidade dele geralmente é de baixa a moderada, já que os fundos de papel eles tendem a ter menor volatilidade do que os fundos de tijolo.
Contudo, ainda pode haver variações devido às oscilações nas taxas de juros e na inflação. Os riscos que ele vai ter, tem risco de crédito, tem riscos de juros e tem riscos com relação à inflação. O perfil de investidor para investir nesse tipo de fundo imobiliário é para ou moderados ou conservadores. E falando agora do último fundo imobiliário que eu quero te apresentar, é o TRX F11, ele pertence à empresa TRX Real Estate. Ele está custando hoje R$100, no dia que eu estou gravando esse vídeo. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 11,87% e ele pagou nos últimos 12 meses R$11,87 de dividendos. O valor patrimonial dele por cota hoje está R$ 104,60. O PVP dele está 0,96, ou seja, está abaixo do preço justo. E de cotistas ele tem 184.669. E de cotas ele tem 20.035.563. Com relação aos dividendos, a data base dele, a última data base foi dia 31/10/2024 e a data de pagamento foi dia 14/11/2024. Algumas informações importantes com relação a esse fundo imobiliário, nós temos que, primeiro, ele é do tipo de tijolo, focado em imóveis comerciais e logísticos. Outra coisa, o objetivo dele é investir em imóveis voltados principalmente para o setor de varejo e logística, com contratos de locação atípicos e de longo prazo. O fundo busca gerar renda passiva para os cotistas por meio de aluguel de seus imóveis, que geralmente são locados para grandes empresas em contratos sólidos. A volatilidade dele é baixa a moderada, devido à estabilidade proporcionada pelos contratos de longo prazo e pela qualidade dos inquilinos. Contudo, pode haver oscilações no valor de mercado das cotas em função de mudanças nas condições econômicas. Os riscos que ele pode apresentar é concentração de inquilinos, renovação de contratos e com relação ao mercado. O perfil de pessoas que investem nesse tipo de fundo é voltado para pessoas moderadas a conservadoras. Agora eu vou fazer aqui nesse site Invista Info uma simulação de quanto você pode ter, caso você queira investir neles por 30 anos, para poder você ter uma aposentadoria vinda de fundos imobiliários. E aí o primeiro que eu vou fazer é sobre o RBRR11. Aí você bota o aporte inicial. Eu vou colocar o aporte inicial mais ou menos com o que eu estou investindo atualmente. Então vou colocar aqui R$400. Como são 30 anos, então 30 anos tem 360 meses, então vou colocar 360 meses. E o aporte mensais também é R$400. Aí a gente vai simular aqui. Quando você vem aqui, que você simula, você vai ter o valor da simulação para o RBR, quando você não reinveste o valor e quando você reinveste o valor. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o reinvestimento, porque o ideal é que aquilo que você vai recebendo todo mês, você vai reinvestindo para aumentar a quantidade de aportes. Então aqui, o custo por cota hoje é R$ 83,91. O último dividendo que ele pagou foi de 80 centavos. O número de cotas adquiridas. Para que eu consiga atingir meu objetivo, tem que ser 14.854 cotas. O capital investido, 144.400. E o capital mais os dividendos, ou seja, quando chegar no final de 30 anos, quanto eu teria? Eu teria R$ 1.258.299,20. E eu conseguiria ter mensalmente R$ 11.883,20. Agora a gente vai fazer a mesma simulação com o segundo fundo, que é o HGCR11. Os aportes serão o mesmo, aporte inicial, os meses e os aportes mensais. Simular. Aí nós temos o valor por cota aqui, R$ 97,06. O último dividendo que ele pagou foi aproximadamente 95 centavos por cota. Então, eu teria que ter aqui 13.734 cotas. E eu teria um capital investido de 144.400, que é o mesmo capital do anterior. E aí, quanto eu conseguiria? Eu conseguiria R$ 1.346.094,90. E de retorno do fundo seria de R$ 13.047,30. Mostrando aqui a simulação agora com o último fundo imobiliário, nós temos o TRX F11 e aí a gente vai ter o mesmo aporte, a mesma quantidade de meses, mesmos aportes mensais e aí eu vou simular. O custo por cota que está R$100 fechado, O último dividendo foi de 93 centavos. As cotas que eu precisaria adquirir, 11.716 cotas. Eu também pagaria o mesmo valor, que é 144.400 e aí eu conseguiria de capital mais dividendos R$ 1.182.506,92 e de retorno mensal eu conseguiria R$ 10.895,88.
Então, pensa um pouco, se esses valores não te fariam bem quando você fosse aposentado. Você teria o valor do INSS, mais isso aqui, mais uma previdência privada, mais outras coisas. Então, você teria, sim, uma aposentadoria muito tranquila para você, para os seus filhos não ficarem preocupados, enfim. Então, valeria muito a pena. Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!